Bom dia a todos, feliz sábado. É uma alegria, é uma satisfação estar com vocês neste momento em que adoramos e louvamos juntos ao nosso Criador. E o sábado é feito para isso, para que tenhamos esse tempo com o nosso Criador, com o nosso Deus. Então, que Deus nos abençoe para que aquilo que for tratado aqui, através da sua palavra, seja para o nosso deleite, mas para o engrandecimento, para a honra e para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a sua família, abra os nossos ouvidos, o nosso coração, para que possamos ser receptíveis ao que Ele tem preparado para nós. Nós trouxemos aqui para compartilhar com vocês um assunto, lógico, como hoje se inicia em muitas igrejas a Semana de Mordomia, nós também vamos falar sobre mordomia, mas sobre uma perspectiva diferente, tá certo? Pode colocar para mim no telão a temática desta manhã. Então, veja, nós temos como tema a ser abordado exatamente mordomos do planeta. Porque tudo está envolvido dentro desse contexto de sermos administradores do planeta. E eu vou mostrar isso para vocês já já. E a ideia é entendermos o papel dos cristãos na preservação do meio ambiente. Qual o meu papel? Qual o seu papel como mordomos de Deus no cuidado desse lar, desse ambiente que Deus preparou com todo carinho e o homem tem degradado este ambiente? Sempre foi o objetivo de Deus nos proporcionar um lar. Mas um lar diferentemente desse que nós vivemos, a despeito das consequências do pecado trazido a este ambiente, ainda assim, nós conseguimos vislumbrar a beleza da criação do nosso Senhor. E nas viagens que todos nós fazemos, e eu fiz recentemente uma viagem para o Pará, e eu começo a contemplar as belezas da natureza. Eu fico contemplando, imaginando o que é que Deus tem preparado para nós. Como que Deus preparou desde o Jardim do Éden. Vocês nem imaginam. Eu não imagino. Eu tento imaginar. Mas é muito mais, vai além daquilo que nós imaginamos. É o que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, desde o início, era essencial que os seres humanos expressassem claramente quem eles consideram como Criador e Senhor de sua vida. Desde o início. E é interessante que Deus havia estabelecido sinais de propriedade e senhorio para os nossos primeiros pais. Quando lemos sobre a proposição do diabo, a filosofia do diabo, que está lá em Gênesis 3:5, na segunda parte, em que ele diz: como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Como Deus. Não olhem para Deus como Senhor. Olhe para vocês. Vocês também podem ser Senhor. Essa era a proposição do diabo. Era a filosofia do diabo e ainda é hoje. Sejam como Deus. Vivam independente de Deus. E antes de nós prosseguirmos, gostaria de convidar para que vocês orem comigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque este é o momento em que nós trataremos da Tua verdade. Nos inspire, nos motive, nos anime. Faça-nos, Senhor, entender a importância de sermos mordomos deste mundo. A importância de colocar em nossa vida como Senhor, como proprietário, como aquele
que criou todas as coisas, de quem são todas as coisas. Ajuda-nos a entendermos isto, para que possamos colocá-lo, Senhor, como primeiro em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Mesmo Satanás colocando essa proposição, nós entendemos que os seres humanos já eram como Deus. O que Deus diz? Que nós somos criados à imagem de quem? De Deus. Criados à imagem de Deus. Nós somos criados compartilhando honra, privilégios e responsabilidades. Então, qual foi a essência da sugestão do diabo aqui? O diabo estava, de fato, fazendo as seguintes sugestões. Por que você não aspira a ser Deus, você mesmo? Por que você não é independente? Por que toda a vida você vai ficar dependendo de Deus? Por que você não aspira a ser diferente? Por que você não para de reconhecer Deus como seu Criador, como Senhor, como proprietário desse mundo? E você não aspira a ser Deus? E também se torna proprietário? Em resposta, Adão e Eva brincaram de proprietários, brincaram de senhores, sabendo que o verdadeiro proprietário, o verdadeiro Senhor, era Deus. O teste em Gênesis 3 é de senhorio, é de proprietário, e o fruto proibido era apenas um sinal. Nossos primeiros passos falharam nesse teste de proprietário, de senhorio, com as terríveis consequências que resultaram. Reconhecer o Senhor Deus permaneceu essencial para todas as gerações. E esse era o código de Israel. O principal código. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 e 5. E nós vamos encontrar ali o código de conduta principal de Israel antigo. E que deve ser hoje para o Israel moderno. O mesmo código diz: ouve quem? Israel, o Senhor, nosso Deus, é o quê? O único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse é o código. Deus é único. É o proprietário. É o Senhor de todas as coisas. E o apóstolo Paulo apresenta o senhorio como condição para a salvação, lá em Romanos 10, verso 9. Romanos 10, verso 9. Veja o que o apóstolo Paulo apresenta. Ele diz: se com a tua boca confessares Jesus como que? Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então será salvo. Percebem aí? É uma condição para a salvação. Em Romanos capítulo 10, verso 9, que Paulo deixa bem claro. Se com a tua boca... Ele está dizendo o seguinte, olha, não é da boca do outro, eu quero ouvir de você. Quem é o Senhor da sua vida? Porque nós, seres humanos, temos a mania de responder pelo outro, né? E muitas vezes, quando nós colocamos uma situação que o outro vai responder, eu digo, não responda pelos outros, responda por você. Por isso que Paulo deixa bem claro aqui, se com a tua boca, não é com a boca do outro, é você quem tem que reconhecer e confessar que Jesus é Senhor da sua vida.
Eu não posso fazer isso por você. Eu não posso aceitar Cristo como Senhor, como proprietário da minha vida e respondendo por você. Não. É se com a tua boca você confessar que Jesus é Senhor da sua vida, que Ele é o seu Redentor, que Ele é o seu Salvador, então serás salvo. E é uma coisa que eu não posso responder por você. É você quem tem que decidir. Reconhecer Jesus Cristo como Salvador e Senhor é o essencial da salvação. E Jesus, o Senhor, ele explica que o senhorio é muito mais que uma confissão verbal. Percebe? Se confessares, mas você deve fazer essa confissão verbalmente e na prática. Lá em Mateus 7, 21, nós encontramos um texto que nos reforça essa ideia. Mateus 7, verso 21. Porque ele deixa bem claro, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará onde? No reino dos céus. Percebe aí? Mas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai que está nos céus. Então, com a tua boca, você tem que confessar. E ao confessar, você vai demonstrar isso de que forma? Na prática, na sua vivência, no seu dia a dia. Olha, eu tenho o Senhor como proprietário da minha vida. Eu tenho o Senhor Jesus como meu Salvador. Então, você vai demonstrar isso de que forma? Na sua vida. Para os teus vizinhos, para os teus amigos, para a tua família. Porque não adianta você confessar se eu não ver isso na prática. Eu vou ser o quê? Incoerente. Porque nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. O senhorio deve ser demonstrado por meio de ações concretas e tangíveis. Eu tenho que colocar metas pelas quais eu possa alcançar. Tem que ser algo tangível, que todos nós conseguimos realizar. Passou disso, a ação de Deus é um milagre de Deus na nossa vida. Eu vou colocar aqui algumas informações para vocês. Por que eu estou falando essa questão de tratarmos de coisas, de metas, de objetivos tangíveis? Passa para mim, por favor. Se puder apagar aqui, para facilitar. Ok. Primeiro, do Senhor é o quê? A terra. Mas o quê? E tudo que nela existe. O mundo e os que vivem nele. Você é de quem? Do Senhor. Os seus filhos é de quem? Do Senhor. Os seus animais lá na sua casa é de quem? Do Senhor. Tudo que você tem é de quem? Do Senhor. Está muito claro. Passa aqui, por favor. 10 bilhões é a quantidade de animais abatidos anualmente para que você possa se alimentar. Quase todos eles são criados em fazendas que trabalham com o sistema de confinamentos. Os animais são geralmente nutridos com alimentos industrializados e são submetidos a dolorosos procedimentos. 10 bilhões por ano. Quer ver outra informação? A expectativa desses animais, normal, lá no pátio, sem confinamento, é de 16 anos. Ou pelo menos era de 16 anos. Pelo menos aqueles que vivem normalmente, no ambiente natural. 16 anos. Hoje, os animais que vivem em confinamentos para alimentar esse mundo é de 4 anos. Você percebe a perspectiva de vida desses animais? Como caíram de 16 anos para 4 anos. Então, veja aqui. Ficou 75% mais curta a vida desses animais. A expectativa de vida de uma vaca submetida ao sistema de engorda intensiva é de 4 anos até o abatimento. Em comparação à média de vida do animal criado naturalmente, é de 16 anos. Olha isso aqui.
40 bilhões de hambúrgueres são consumidos nos Estados Unidos anualmente. 40 bilhões de hambúrgueres. Exatamente por conta disso aqui. Ou seja, para que eu atenda o mercado, eu tenho que trabalhar com essa perspectiva aqui. Para que eu continue cada dia atendendo o mercado, que me exige mais. Em consequência disso, os animais sofrem, a natureza sofre. Veja aqui, expectativa de vida mais longa. A revista National Geographic mostrou que uma dieta vegetariana é uma das principais razões que levam os adventistas de Loma Linda a viver de 7 a 10 anos a mais que a população norte-americana. E você sabe qual é a expectativa de vida dos norte-americanos? Eu vou colocar para vocês aqui, aí vocês vão fazer o comparativo, percebendo que o regime alimentar dado por Deus lá no Éden, hoje nos traz uma perspectiva de 7 a 10 anos a mais de vida. Então, digamos que se nós vivemos uma expectativa de vida de 70 anos, seguindo as orientações de Deus, quanto tempo eu vou viver mais? De 7 a 10 anos a mais. Não é isso? Por favor. Vamos lá. Veja aqui, ó, o tempo de vida da população americana é de 77,8 anos. Ou seja, 77 anos e 8 meses. Um ano a menos do que o registrado em 2019, que foi de 78,8. Ou seja, a população americana está vivendo um ano a menos. E você sabe que a questão do sistema iFood lá é grande, né? Expectativa de vida no Brasil, isso é referência em 2020. Uma pessoa nascida no Brasil em 2019 tinha a expectativa de viver, em média, até os 76, 77 anos. Isso representa um aumento de 3 meses em relação a 2018, que era de 76,3 anos, ou seja, 76 anos e 3 meses. Houve um aumento de 3 meses a mais. A expectativa de vida dos homens passou de 72 anos e 8 meses para 73 anos e 1 mês. E as mulheres foi de 79 anos e 9 meses para 80 anos e 1 mês. Ou seja, para cá? Ok? Então, veja, mulheres, pelo estudo, pela pesquisa, vocês estão vivendo mais do que os homens. Não é? Homens, podem viver mais, viu? Eu acho que tem alguma coisa que os homens estão fazendo que está trazendo a perspectiva ou a expectativa de vida menor. Mas vejam que, gente, isso aqui é uma realidade. Nós vivenciamos isso. Por favor, pode passar aqui. Olha o seguinte, 24% é o índice de gases de efeito estufa produzido pelo homem, responsáveis pelo aquecimento global e as mudanças climáticas, ou seja, grande parte desses gases é gerada pelas atividades de produção de alimentos para animais e desmatamento para agricultura ou pecuária. Alguns acreditam que estamos cultivando o nosso colapso ambiental. Há aqueles pessimistas que dizem que vai chegar um tempo que nós vamos ter como atender, em termos de alimento, a toda a população existente. Aliás, já está faltando alimento, né? Porque é a nossa ação contrária aos princípios divinos que está trazendo as consequências que nós estamos vivenciando.
Então, 24% são os índices, né? É o índice de gases de efeito de estufa produzido pelo homem pela atividade que ele está exercendo hoje. Vamos adiante. Aí nós temos, em consequência das nossas próprias ações, nós temos desolação, nós temos fome, nós temos pestilência e nós temos crises migratórias, tanto de animais quanto de pessoas. Esses são alguns dos resultados do aquecimento global e mudanças climáticas que poderiam ser evitados se freássemos o desmatamento, a monocultura voltada para a criação de animais para abate. Uma alimentação vegetariana é uma dieta sustentável que impede as armadilhas da engorda intensiva. Então, nós precisamos passar por uma reforma alimentar, uma reforma espiritual. É todo um contexto de reforma, não é só reforma espiritual, é reforma alimentar, porque o alimento ele está relacionado também com o nosso crescimento espiritual. Você sabia disso? Porque quando você se alimenta mal, você embota a sua mente com alimentos prejudiciais à sua saúde. A sua mente não fica bem nem para você adorar a Deus, nem para você louvar a Deus. E Ellen White disse que nós devemos adorar a Deus de forma saudável, mentalmente. Adorar a Deus de forma inteligente. Muitas pessoas poderiam ser muito mais inteligentes se alimentassem da forma adequada. Porque o alimento te impede de exercer, de cultivar essa faculdade que Deus nos concedeu, te concedeu de uma forma privilegiada. E muitas vezes nós não atentamos que nós estamos destruindo a própria criação de Deus, que somos nós, porque somos o templo de quem? De Deus, do Espírito Santo. E pode voltar lá? E em consequência dessas nossas ações, nós estamos trazendo o quê? Doenças. Esse pode ser o resultado do consumo de carne vermelha, segundo a Organização Mundial da Saúde. Cânceres, todo tipo. Comemos carne de todo tipo, sem saber a origem, fonte. Inteligência e emoções. Estudos científicos confirmam que os animais também sentem dor e sofrimento. E no momento do abate, tudo isso aí é transferido também para o seu próprio corpo, para essa carne que nós comemos no dia a dia. Amor, medo e sofrimento. Ellen White escreveu que animais sentem amor, sentem medo, sofrimento e podem expressar simpatia e ternura. E você tem um animal em casa, você sabe disso. É quando ele te vê, a reação dele, o sentimento que ele tem por você, é de estar próximo. Eu tenho uma cadela em casa que ela é altamente estressada. Ela teve um problema de saúde, nós levamos para ser tratada e a médica que a tratou dela colocou uma plaquinha lá, né? Não se aproxime. Cadela altamente estressada. Eu cheguei lá com essa plaquinha, né? E aí eu falando com ela, meu amorzinho, minha vidinha, o nome dela é Vida, né? Minha vidinha, tá estressada por quê? Estão te estressando aqui, mas era o ambiente de confinamento que ela estava, estressava. Ela não tem costume de viver nesse ambiente de confinamento. Então, quando ela passou por esse processo, ela começou a desenvolver um estresse muito grande. Os animais sentem. Vamos adiante, por favor. E a pergunta que faço é por que devemos nos importar com o cuidado com esse lar, com esse planeta? Por quê? Que você tem uma parcela de responsabilidade. A sua indiferença também tem consequência, ou a sua ação também tem consequência. Ou seja, se fizer, tem consequência. Se não fizer, também tem consequências. Mas como cristão, precisamos fazer alguma coisa. Por que devemos, como cristãos, nos importar? Por 4 razões pelas quais devemos adotar a mordomia
ambiental. 4 razões. Porque, como cristãos, nós não podemos ficar de braços cruzados e ver a destruição daquilo que Deus criou. Porque, por mais que você não faça nada, você também vai sofrer o impacto da destruição. E isso é de forma geral, inclusive no seu bolso. Veja aqui, qual é a primeira razão? Deus espera que nós nos importemos. Deus não quer cristãos indiferentes em relação àquilo que Ele criou para nós. E é interessante que as Escrituras defendem a mordomia ambiental. Se você ler na Bíblia, nós temos vários textos que provam isso. Infelizmente, o tempo não nos permite ler cada versículo, mas eu vou citar aqui alguns rapidamente, para que você possa entender que a Bíblia, Deus, através da sua palavra, tem preocupação com aquilo que Ele criou para mim e para você, que é o nosso lar. É devidamente compreendida a autoridade dada aos seres humanos para dominar sobre todas as coisas vivas e subjugar a terra. Dominar. O problema é que muitos interpretam esse dominar como se fosse dominar a natureza a ponto de retirar da natureza todo o sustento sem deixar condição para que a terra continue a produzir. São visões equivocadas. E aí nós temos também, lá em Êxodo 23, verso 10 e 11, onde se refere ao desejo de Deus de que cuidemos da terra. Lá em Gênesis 23, verso 10 e 11. Levítico, capítulo 25, verso 2 a 7 também. Deus demonstra preocupação no cuidado com o planeta. E ele também, lá em Gênesis 23, verso 5 e o verso 12, onde se fala do tratamento aos animais de forma humana. Resgatando-os do perigo. E Jesus demonstrou isso, naquela ovelha. Em Mateus 11, capítulo 12, verso 11, e em Números 22, você vai encontrar lá Deus indo contra as pessoas que estavam torturando animais. Isso é a preocupação que Deus tem. O planeta pertence a Deus e não a nós. Foi Deus quem sancionou a primeira lei de proteção ambiental. Isso está lá em Gênesis 2, verso 15. E o primeiro ato de proteção à espécie ameaçada está lá em Gênesis 6, verso 19. Nitidamente, Deus espera que os governantes nomeados para gerenciar a sua criação exerçam a mordomia ambiental. Tenha preocupação. Sejam benevolentes e altruístas. Essa é a primeira razão. Deus espera que nós, como cristãos, nos importemos com aquilo que Ele criou para cada um de nós. Porque vai chegar um momento que nós não vamos ter como mais viver neste mundo. É por isso que nós temos que orar. Venha logo, Senhor Jesus. A segunda razão, preservar nos leva o quê? A comunhão com o Criador. Quando eu paro em meio a um parque, a uma natureza, árvores grandiosas, isso me leva a refletir que tem alguém por trás de toda essa estrutura. Percebe por que cuidar da natureza nos faz refletir que existe um Deus e nos mantém conectados a Ele, adorando a esse Deus? Os cristãos que procuram preservar a criação reconhecem a clara relação entre a nossa compreensão da natureza e Deus. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Jó, capítulo 12, verso 7 e o verso 8. Jó, capítulo 12, verso 7 e 8. Olha que interessante como Jó coloca a situação. Ele estava no momento de sua defesa,
E ele diz o seguinte: pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão. Ou pergunte às aves do céu, e elas lhes contarão. Fale com a terra, e ela o ensinará ou instruirá, desde que os peixes do mar o informem. Percebe? A natureza fala. A natureza fala conosco. Deus fala através da natureza. Deus fala através dos animais. Deus fala através de toda essa estrutura que Ele criou. E Ellen White, na Minha Vida Hoje, página 294, ela insistiu sobre a importância de estudar e preservar a criação de Deus. Ela diz o seguinte: Deus tem nos cercado de belas paisagens da natureza para cativar e ocupar a mente. É seu desejo que associemos as glórias da natureza com o seu caráter. Se fielmente estudarmos o livro da natureza, vamos vê-lo como um frutífero campo à contemplação do infinito amor e poder de Deus. É isso que Deus tem preparado no céu para cada um de nós. Um ambiente onde não vai haver mais problema ou consequência de pecados, destruição da natureza. Na verdade, vamos estudar a natureza, aprender com ela e preservá-la, para que as futuras gerações façam o mesmo. Então, preservar a natureza nos leva à comunhão com o nosso Criador. A terceira razão para cuidarmos desse ambiente: devemos preservar por razões o quê? Econômicas. Você sabe quanto custa um dos maiores hambúrgueres nos Estados Unidos? $5.000, equivalente a R$20 mil. Eles fizeram o maior hambúrguer do mundo, pesando aí entre 160 toneladas. Esse hambúrguer atendeu mais de 10 mil pessoas. Ou seja, isso significa que dessas 10 mil pessoas, cada pessoa ficou com 160 gramas para comer. Aí você imagina a quantidade de carne que foi utilizada nesse hambúrguer, o maior do mundo, atendendo 10 mil pessoas. Animais confinados. Animais confinados. Então veja o seguinte: por que devemos cuidar da natureza, preservar por razões econômicas? Porque se eu estou destruindo a natureza, se eu estou destruindo o sistema biótico, quando eu falo biótico, é tudo aquilo que tem vida. Então, se eu retiro um animal de seu próprio ambiente natural, aquele ambiente já vai ter problema. E é isso que nós estamos vivendo hoje. As consequências da própria natureza causada pelo homem. Deus nos legou extraordinários recursos naturais que tornam a vida confortável e produtiva. Porém, esses recursos são finitos, eles têm limites. E quando eu esgoto tudo aquilo da natureza, eu tenho um impacto na economia. E esse impacto na economia, eu vou sentir no meu bolso, como você já está sentindo no seu bolso. É o aumento de gás, é o aumento de combustível, é o aumento disso, daquilo. Hoje, você já não tem um poder aquisitivo de R$100, como era antes. R$100 nós podemos fazer muita coisa. Hoje, com R$100 você já não faz quase que nada. Então, tudo que acontece no mundo, mesmo que você não faça nada, mesmo que você fique de braços cruzados, não é porque você está de braços cruzados, viu? De não se manifestar, você também vai sofrer o impacto daquilo que as pessoas estão fazendo, que é a destruição desse planeta. Por isso tem envolvimento com relações diretas com a economia, com os ecossistemas. Eu estou destruindo, estou esgotando os recursos. A próxima razão e última.
devemos cuidar por razões de saúde e justiça social. Poucos têm muitos e muitos têm pouco. Há uma disparidade em termos de comunidade social, de ter ou não ter. E Deus se preocupa também com a questão social. Os seres humanos sadios precisam de ambientes saudáveis, que forneçam recursos e processos naturais que sustentem a vida humana. Ambientes degradados fornecem recursos precários e promovem doenças, tensão, conflitos e desigualdades. Percebe que, quando há uma comunidade que não atende mais a população, eles começam a depredar, começam a criar conflitos, tensões, a invadir mercados. Tudo tem impacto. As pessoas querem comer. Então, como não tem um atendimento pelo governo, o governo já não tem sustentabilidade para isso, as pessoas vão agir de forma própria. Percebe que a falta da alimentação, a falta de recursos financeiros, trazem consequências seríssimas. 4 razões. Vamos adiante. Quase 500 mil bebês morreram em 2019 por causa da poluição. Próximo. Aqui só são informações para que a gente possa refletir. Mas as enfermidades atribuíveis à população não afetam só os pequenos. O relatório aponta que 6,7 milhões de mortes prematuras de adultos em 2019 foram associadas principalmente a problemas como doenças cardíacas químicas, câncer de pulmão, doença pulmonar obstrutiva crônica, infecções respiratórias inferiores, derrame, diabetes tipo 2 e assim por diante. Tudo consequência da destruição da natureza. Próximo. O segundo maior perigo global à saúde humana depois da Covid, que encurta a nossa vida em quase 2 anos, é o quê? A poluição. Pode passar. A poluição do ar por material particulado reduz em 1,9 anos a expectativa média de vida em todo o mundo. Atualmente é o segundo maior risco à saúde humana, perdendo apenas para a Covid-19. Mas deve voltar a ser o primeiro quando a pandemia for controlada. Percebe, gente, a importância que nós temos de cuidar da natureza, desse lar, desse ambiente agradável. Isaías 11, verso 6. Foi-nos dado um vislumbre de como as coisas serão diferentes. Hoje nós vemos destruição, mas Deus promete restauração. Assim como Ele promete restauração de nossa vida espiritual, de nossa vida familiar. Deus também promete a restauração deste mundo. Isaías 11, verso 6 diz: E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e o menino pequeno os guiará. Que maravilha saber que Deus vai restaurar, que Deus vai colocar tudo o que está fora do eixo no seu devido eixo. Isso é um ecossistema que todos nós esperamos conhecer. E é ele que eu quero entender, não só entender, mas estar lá, neste novo ecossistema. Como cristãos que acreditam na ligação entre ecologia e imago Dei, ou seja, a imagem de Deus, torna-se então a nossa responsabilidade promover uma sociedade com consciência ambiental, considerar que cada ser humano como merecedor de dignidade, cada ser humano como um candidato a ir para o céu, olhar para o ser humano com seus problemas, com suas dificuldades, mesmo assim, um candidato que tem propensão, quando ele confessar com a sua própria boca que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Adão e Eva perderam o ambiente perfeito do Éden por causa do pecado. Estamos novamente correndo o risco de perder o nosso meio ambiente por causa dos pecados do materialismo, da ganância, da poluição e desprezo dos recursos ambientais.
Em Cristo podemos ser restaurados à imagem de Deus, uns com os outros e com a natureza. O cristão não deve olhar só para a frente, para a restauração final na terra, a seu estado original, mas também honrar a Deus hoje, cuidando de forma responsável do planeta que ele escolheu e confiou a cada um de nós. A reforma tem que ser primeiramente espiritual. Sabe por quê? Porque os problemas que nós temos, ele é mais espiritual do que intelectual. Mesmo que você não entenda nada da Bíblia. Mas a descrença nos princípios bíblicos, a descrença nos fundamentos da palavra de Deus, a descrença em Deus é fundamentalmente um problema espiritual e não intelectual. E você vai entender isso quando você pedir que Deus reforme a sua vida. Que Deus faça uma reforma completa, espiritual, mental, alimentar. E toda a sua vida vai ter um contorno diferente. Porque se nós aprendemos a viver assim, nós vamos ter condições de viver no céu. Sabe por quê? Porque no céu não vai ter nada do que temos aqui. E nós nos apegamos a isso. Lá no céu não vai ter hambúrguer. Não vai. Lá no céu não vai ter churrasco. Não vai ter nada disso. Lá no céu não vai ter macarronada. Não vai ter granola. Não vai ter pão integral. Vai ter muito mais do que isso. E é o que Deus tem preparado para você. Deus tem um lar todo especial. Todo especial. E é esse lar que Deus quer que você lute para estar lá. Confesse com a tua boca que Jesus é o seu Senhor. Confesse com a tua boca que Cristo é o seu Salvador. Confesse com a tua boca que Cristo tem um lar preparado para você e para a sua família e para seus filhos. E é neste lar, é neste novo ambiente, sem pecado, sem destruição, sem desgaste dos recursos naturais, que Deus espera que você faça uso. E para isso, meus amigos e meus irmãos, a reforma em nossa vida é necessária. O reavivamento é essencial para que a nossa vida tenha um contexto diferente. Que Deus nos abençoe e nos prepare para este lar, para este novo ambiente totalmente restaurado, em que a comunhão de Deus, com Deus, a adoração e louvor a Deus, jamais vai cessar, porque nós vamos estar num ambiente propício para isso. Amém?